Verdão recebe o Criciúma em casa precisando de uma vitória para ser líder do campeonato. Não depende só dele. A temporada do Palmeiras se resume a uma coisa agora: Brasileirão. Eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil e da Copa Comebol Libertadores, ambas nas oitavas de final, o Verdão agora se concentra no inédito tricampeonato no Nacional. Aliás, as chances de se ver mais próximo do seu objetivo neste final de semana são grandes. Com a combinação de resultados certa, o Palmeiras pode assumir de vez a disputada liderança do campeonato. Porém, a tarefa do Verdão não será nada simples. Isso porque, para a infelicidade do torcedor, assumir a liderança não depende apenas do clube. Mas quais são então as contas que a torcida alviverde precisa fazer para saber se será líder já nesta rodada? Palmeiras na liderança do Brasileirão? Pega a calculadora. Neste domingo, 15 às 16 horas, horário de Brasília, o Palmeiras precisa sair vencedor do Allianz Parque diante do Criciúma. Mas antes mesmo de pisar em campo, já saberá se poderá assumir a ponta da tabela ou não. Isso porque existem duas combinações de resultado que podem deixar o Verdão no topo. A primeira é com o Botafogo e o Fortaleza perdendo suas partidas. Já a segunda, tem o Glorioso perdendo e o Leão do Pici empatando. Em ambos os casos, o Verdão chegaria aos 50 pontos e passaria dos dois times, empatando com os cariocas, mas levando no saldo de gols. Em caso de uma vitória de ambos os clubes, o Botafogo segue líder. Mas uma derrota ou empate do Glorioso e uma vitória do Fortaleza dá a liderança para o Leão do Pici. A vitória do Palmeiras é factível, visto que a equipe vem de bons jogos de muita confiança e qualidade, além de jogar em casa contra o 14º colocado, que briga pelo rebaixamento, vindo de uma derrota para o Cuiabá, penúltimo colocado. O problema está nos outros resultados. Acreditar que o Botafogo vai perder para o Corinthians no Newton Santos é complicado. Porém, o Verdão pode acreditar na vitória de seu maior rival por conta do bom momento, vindo de uma vitória contra o Flamengo e a contratação do craque Memphis Depay, mas que não deve jogar no final de semana. O Fortaleza visita o Atlético PR vindo de 2 derrotas seguidas. Não vem. Nas últimas horas, o nome do zagueiro Nino, capitão e ídolo do Fluminense, ganhou força para se tornar jogador do Palmeiras. A diretoria alviverde estaria em busca de uma peça de nome para a posição. O jornalista Jorge Nicola atualizou a informação a respeito da possibilidade de Nino ser contratado pelo Palmeiras. O zagueiro, que atualmente está no Zenit da Rússia, poderia ser uma opção viável. Ele estaria na mira do Verdão para repor uma eventual saída de Gustavo Gomes na próxima temporada. Mas, segundo Nicola, não há nada entre clube e jogador neste momento. Advogado acredita que clube pode ter patrocinador master de casa de aposta. Candidato de oposição nas eleições para a presidência do Palmeiras, Savério Orlandi revelou na última sexta-feira, 13, que não vê problema em ter uma casa de aposta como patrocinadora master do Verdão. Mas o candidato ponderou que o tema precisa ser analisado com cautela. O Verdão vive um processo de concorrência para conhecer o novo patrocinador master a partir de janeiro de 2025 e deixou passar uma proposta milionária de uma bet. Segundo informações do jornalista Danilo Lavieri, a Bet Nacional saiu da concorrência para ser patrocinadora do Palmeiras após o departamento de marketing alviverde ignorar a proposta. A casa de aposta havia oferecido R$100 milhões por ano, sem exclusividade. Além disso, o valor poderia chegar a R$160 milhões com premiações por desempenho. Atualmente, o Palmeiras recebe R$81 milhões para o uniforme ser estampado pela Crefisa e FAN. As conversas com a Bet começaram em junho, com a primeira oferta. A segunda foi enviada há quase um mês, não tendo resposta até agosto, quando a casa desistiu. O que Savério Orlandi, rival de Leila na presidência do Palmeiras, tem a dizer? Depois de muitas questões, houve a regulamentação, que é recente, quando o mercado do segmento já operava, inclusive com vários patrocínios esportivos. Aí, a legislação priorizou e a questão da arrecadação. Quando resolveu o problema do fisco e do clube, parece que tudo ficou resolvido. E não se deu tratamento a outras questões importantes, ou se deu um tratamento incompleto, defeituoso, comentou, em entrevista ao UOL. O maior que estamos experimentando hoje é a patologia, a compulsão social. Em 12 meses, o brasileiro perdeu R$23 bilhões em apostas. Então, não sabemos como o segmento vai se consolidar. O momento é de patrocinar todo mundo. Pode acontecer amanhã de ter menor aderência. Pode acontecer amanhã de acabar, como foi com o cigarro. É algo a se pensar mesmo, porque uma relação dessa pode não ser duradoura por questões externas, continuou Savério.
E completou: não sei se ela, Leila Pereira, tem um pé atrás, foi o que eu ouvi dizer. Não vejo problema em contratar ou admitir um relacionamento com alguém desse segmento, mas preciso olhar tudo no entorno. Não é só dinheiro. Eu, pessoalmente, dentro do que eu estudo, o assunto das apostas vejo como um problema grave que não tem o tratamento adequado. Savério Orlandi é um advogado de 53 anos e começou como sócio dependente do Palmeiras em 1983, se tornando titular em 1996. Há 23 anos faz parte do Conselho Deliberativo, compondo o Conselho de Orientação e Fiscalização entre 2013 e 2021, integrando todas as comissões estatutárias desde 2001. Não vem. Nas últimas horas, o nome do zagueiro Nino, capitão e ídolo do Fluminense, ganhou força para se tornar jogador do Palmeiras. A diretoria alviverde estaria em busca de uma peça de nome para a posição. O jornalista Jorge Nicola atualizou a informação a respeito da possibilidade de Nino ser contratado pelo Palmeiras. O zagueiro, que atualmente está no Zenit da Rússia, poderia ser uma opção viável. Ele estaria na mira do Verdão para repor uma eventual saída de Gustavo Gomes na próxima temporada. Mas, segundo Nicola, não há nada entre clube e jogador neste momento. O defensor de 27 anos de idade, que por aqui se destacou com a camisa do Fluminense, ganhou força no Palmeiras. Notícias do Palmeiras. Nas últimas horas, o nome do zagueiro Nino, capitão e ídolo do Fluminense, ganhou força para se tornar jogador do Palmeiras. A diretoria alviverde estaria em busca de uma peça de nome para a posição. O jornalista Jorge Nicola atualizou a informação a respeito da possibilidade de Nino ser contratado pelo Palmeiras. O zagueiro, que atualmente está no Zenit da Rússia, poderia ser uma opção viável. Ele estaria na mira do Verdão para repor uma eventual saída de Gustavo Gomes na próxima temporada. Mas, segundo Nicola, não há nada entre clube e jogador neste momento. Nino quer ficar. O defensor de 27 anos de idade, que por aqui se destacou com a camisa do Fluminense, segue firme e forte na equipe de São Petersburgo. O clube, inclusive, tem fama de não liberar muito fácil seus atletas. Além disso, de acordo com o comunicador, que publicou um vídeo em seu canal do YouTube para trazer mais detalhes sobre a situação, o zagueiro não tem planos de retornar ao futebol brasileiro no momento. Fui checar com o representante do atleta para saber se o Palmeiras sondou, cogitou, especulou. Se existe alguma tratativa. Guilherme Miranda assegura que não há nenhuma chance de o Nino voltar ao Brasil. O clube não o procurou, não existem tratativas, não existem conversas, disse o jornalista. No começo deste ano, o Zenit desembolsou 5 milhões de euros para tirar o zagueiro do tricolor das Laranjeiras. A ideia do jogador seria ter uma sequência atuando no futebol europeu. Desde então, o zagueiro convocado para a seleção brasileira na temporada passada se firmou como titular do time russo, com 24 jogos disputados, 15 na temporada passada e 9 nesta. O contrato é válido até o fim de 2028, com vencimentos acima de R$ 1 milhão por mês. Camisa 10 está na lista de negociáveis do Alviverde para o próximo ano e Alexandre Matos definiu tudo na Toca da Raposa. Notícias do Palmeiras dão conta de que 2 jogadores podem sair no fim do ano, os atacantes Dudu e Rony. No caso do camisa 7, a presidente Leila Pereira e Abel Ferreira devem facilitar a saída. Já sobre o camisa 10, o jornalista Jorge Nicola informou que o Alviverde pede 12 milhões de euros para fazer negócio em dezembro. O clube paulista investiu 6 milhões de euros por 50% do atleta e não quer perder dinheiro. Com esse cenário desenhado nos bastidores, o Cruzeiro surgiu como um possível destino de R10 para 2025, como noticiou a página Bolave Palmeiras. O jogador tem vínculo com o Verdão até 2026. No entanto, uma das pessoas que trabalha na gestão da carreira do camisa 10 conversou com Jorge Nicola e explicou que até o momento, não teve contato e nenhuma sondagem da Raposa. Destino deve ser o exterior. Em função alto valor para comprar o atacante, o Cruzeiro de Alexandre Matos não deve entrar na briga para contratar o jogador. Inclusive, o futuro do atleta deve ser o futebol do exterior. Estou para dizer que Rony dificilmente vai defender outro clube brasileiro. Essa quantia de 12 milhões de euros, 74 milhões de reais na cotação atual, para um atleta de 29 anos me parece bastante fora da realidade. Iniciou Nicola. Essa pessoa com quem eu conversei me contou que foram várias as sondagens de clubes de fora do país, mas nenhuma proposta oficial. Rony deve ficar até dezembro e aguardar em janeiro propostas especialmente de clubes de fora, finalizou em seu canal no YouTube. Fim de ciclo no Alviverde.
O atacante chegou ao Palmeiras em 2020 após ser comprado junto ao Atlético Paranaense. Apesar de alternar entre titular e banco de reservas, ele foi bastante importante em vários títulos. Mas com clima desgastado com a torcida, a presidente Leila Pereira admite negociá-lo no fim do ano. Por outro lado, o lateral Marcos Rocha deve ter contrato renovado para o Super Mundial.